O recado, mais uma vez, veio diretamente das ruas. Milhares de pessoas ocuparam as principais cidades do país para protestar contra os retrocessos aprovados pelo Congresso brasileiro. A principal crítica é contra o PL da dosimetria, que quer reduzir as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, não foram poupados em cartazes, gritos de ordem e discursos políticos. No Rio de Janeiro, a presença de artistas consagrados turbinou os protestos. Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, Paulinho da Viola se juntaram a Lenine, Tony Bellotto e Fernanda Abreu. A atriz Fernanda Torres também discursou. Em São Paulo, o ministro Guilherme Boulos chamou o PL da dosimetria de anistia envergonhada e conclamou novas manifestações. Em Brasília, manifestantes vestiram as cores verde e amarela, em um gesto simbólico de resgate da bandeira do Brasil. Segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, é o videocast Em Detalhes que está começando, dessa vez ao vivo. Estou voltando de férias já na companhia do meu amigo, colunista do ICL, jornalista lá diretamente de Brasília, Luiz Costa Pinto. Meu querido, bom dia, bem-vindo. Que bom falar com você. Bom dia, Gabi. Bem-vinda de volta das férias. Muito obrigada. Foi uma volta ruidosa. Já voltei com tudo, né, Lula? Não teve jeito, mas a gente teve manifestação nesse domingo, então já tivemos que voltar falando diretamente sobre isso. Nesse domingo, dia 14 de dezembro, para quem for ouvir a gente também pro podcast mais tarde, a gente teve manifestação contra a dosimetria, contra a anistia. E eu já te ouvi no Desperta, tô acompanhando a programação do ICL desde cedo também. Então já ouvi você falando sobre esse ato preparatório que essa manifestação traz para 2026, chamando já para a eleição do Congresso Nacional, para a eleição dos deputados e senadores, não só olhando para o executivo, que é algo mais comum que a gente tem durante essa escolha da nossa democracia, né? Então, preservar a democracia não só no executivo, mas também no Congresso Nacional. Primeiro, para começar a nossa conversa, o que você destaca dessas manifestações que aconteceram em dezenas de capitais e também o impacto disso politicamente? Porque essa semana, quarta-feira, a gente já tem a previsão de discutir na CCJ do Senado. Perfeito. Então vamos pela simbologia, né, das ruas desse domingo, Gabi. Eu acho que não é possível e nem se deve medir a importância dos atos desse domingo, que foram chamados inicialmente contra o PL, né, o projeto de lei da dosimetria, que é a anistia envergonhada, né, que passou na calada de uma madrugada de terça para quarta-feira da semana passada na Câmara dos Deputados, numa votação manipulada, né, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e que tinha o texto dele construído como se fosse um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, né, como a gente escreveu no site do ICL. Por quê? Porque na construção desse texto do PL da dosimetria, houve a consulta do relator, o Paulinho da Força, deputado pelo Solidariedade de São Paulo, a 3 ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, sobre o que era mais viável, o que era mais aceitável para que houvesse uma redução de penas nas imposições feitas, nas sentenças dos apenados pelo golpe do 8 de janeiro de 2023, e criou-se uma grande confusão nacional, porque houve a aprovação,
aquilo foi enviado ao Senado, o texto tinha problemas, como estão verificados, problemas legais mesmo, porque aquilo se estende, aqueles benefícios se estendem a criminosos que já estão cumprindo pena por outros motivos, além de ser uma espécie de arrefecimento a essa primeira grande punição que se fez a golpistas que tentaram solapar a Constituição brasileira, a Constituição de 1998, né, que é o auge da nossa restauração democrática, né, e que é uma Constituição, eu sempre falo, é uma Constituição tão perfeita que ela se adapta às suas imperfeições para permitir que ela seja emendada à medida que a sociedade avança. Então a gente não precisa cometer mais esse ato de violência política, que é promover uma anistia disfarçada logo depois de fazer a primeira punição que aconteceu na história da República Brasileira a pessoas que tentaram dar golpe de Estado. A primeira consequência dessas ruas do domingo é que não vai parar por aí. Né? O ato ele é a inauguração da temporada eleitoral de 2026. E eu espero que o lado iluminado, eu não chamo de direita ou de esquerda, mas o lado iluminado da força, ele não saia mais das ruas, ele não abdique de lutar, ele não fique no conforto, né, na ilusão de que reconquistou o poder em 2022 e que agora pode sair das ruas. Então eu vejo isso como o recado mais simbólico do último domingo, Gabi. Eu achei muito bom isso, Lula, de lado iluminado da força. Eu concordo com você e eu quero um pouco ouvir a sua visão, você já trouxe um pouco disso também, mas sobre esse enfraquecimento do Hugo Mota, né, dessa posição na presidência da Câmara dos Deputados. Isso desde antes de eu sair de férias, 15 dias brigando com lideranças, né, tanto do PT quanto do PL, só que está votando com a direita, né, com o que a direita quer e de forma rasteira, como a gente viu na calada da noite, não é nem da noite, da madrugada, a dosimetria. Aliás, sem a possibilidade de a sociedade se posicionar sobre isso, se posiciona agora nesse domingo, então é muito simbólica essas manifestações que a gente viu nas capitais, né? E só agora, depois de tudo que acontece, ele também quer dar uma sinalização dizendo que vai pautar projetos econômicos que são do interesse da sociedade e do governo federal. Ou seja, ele deixa ali por último, sem nem saber se vai ter quórum de parlamentar, se não vai, perdeu interlocução no Planalto. Eu quero te ouvir sobre esse enfraquecimento do Hugo Mota especificamente, antes da gente entrar na questão das emendas. O evento, assim, a sexta-feira, aquela operação autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que foi uma ação isolada. O ministro Flávio Dino está investigando as emendas parlamentares ao orçamento da União. Mas aquela operação autorizada na última sexta-feira foi uma operação à parte, uma operação isolada do restante. E ela destampou um pote de mágoas existente já entre o ex-presidente da Câmara, criador, né, do Hugo Mota, o ex-presidente Arthur Lira, e o atual presidente Hugo Mota. Por quê? Porque o Arthur Lira acha que o Hugo Mota perdeu completamente os arreios, o sistema de freios, né, o sistema de condução, né, da agenda e da pauta. E isso se deu de maneira mais visível para o Arthur Lira na tentativa de cassação do mandato, que era uma imposição do Arthur Lira do mandato do Glauber Braga. Né? Por que era uma imposição? O Glauber Braga foi
o primeiro parlamentar que, no auge da força do Arthur Lira como presidente da Câmara, ousou contestá-lo. Já tinha feito o mesmo com Eduardo Cunha lá atrás, né? É um clássico do YouTube, das imagens que estão públicas aí no Google, a discussão do Glauber Braga com o Eduardo Cunha, quando ele diz que o Eduardo Cunha é um déspota e mais que isso, que o Eduardo Cunha é um facínora que está no poder, né? Então tem esse diálogo. O Arthur Lira, ele começou a ter pretensões de voltar à presidência da Câmara, que não era projeto político dele, porque ele viu que não tem condições de se eleger senador por Alagoas. Ele está prestes a anunciar essa reestruturação do projeto político dele para 2026. E ele precisa, então, começar a enfraquecer ainda mais aquele que já era fraco, o próprio Hugo Mota. Quando ele viu que o Hugo Mota tinha não só perdido o controle da agenda, perdido a interlocução com o Palácio do Planalto e também tinha desfeito as pontes com ele, Arthur Lira, começou a briga interna. Na sexta-feira, a eclosão daquela operação, que foi inesperada por eles não contavam com aquilo, porque a Mariângela Fialec, a ex-assessora do gabinete da presidência da Câmara, durante o período do Arthur Lira, que foi levada para a assessoria do Progressistas, do partido do Arthur Lira, com a chegada do Hugo Mota à presidência da Câmara, ela é a personagem-chave no controle, vamos chamar assim, na dosimetria de liberação de recursos, de grana, de dinheiro para as emendas parlamentares. Essas emendas que sempre dão escândalo. As emendas PIX, as emendas impositivas, as emendas de bancada, aonde elas são liberadas de maneira secreta, sem que haja uma rastreabilidade, né, dos seus procedimentos. Exatamente. E que, em geral, elas trazem cashback, né? Elas trazem um cashback que é isso, exatamente o que quem nos ouve está compreendendo, um retorno calculado entre 25% e 30% do valor da emenda para o próprio parlamentar ou alguém ligado a ele. E isso já está configurado nas investigações que estão sendo levantadas pelo gabinete do ministro Flávio Dino no Supremo. E também, na semana passada, o ministro Flávio Dino marcou a data, abriu a agenda de 2026 e marcou a data de 10 e 11 de março, né, do próximo ano, para o primeiro julgamento relativo a esses desvios orçamentários, que é o julgamento referente ao caso de 3 deputados do PL, 2 do Maranhão, o Josimar Maranhãozinho e um outro bispo, acho que é Bispo Ivan, né, e um do PL de Sergipe, Bosco Costa, que ele, apesar de ser de Sergipe, ele promovia gastos orçamentários no Maranhão. Ele liberava emendas dele para fazer obras no Maranhão. E há já todo um levantamento fechado de um cashback de 25% dessas emendas para um retorno aos gabinetes dos deputados. E esse foi o sistema, e aí onde entra o Arthur Lira? Isso é a fotografia do sistema corrompido, como operou o orçamento da República, o orçamento da União, nos 4 anos em que Arthur Lira foi presidente da Câmara. Né? Isso está configurado, está estabelecido, e isso eclode na última sexta-feira a estrutura política de operação do orçamento da União, né, com aquela ação
contra a Mariângela Fialec. Aí o Arthur Lira coloca como advogada da Mariângela, indica, sugere que a Mariângela Fialec coloque como sua representante, como advogada, a Maria Cláudia Bucanieri, que é ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, colocada no TSE durante o período do Bolsonaro, a pedido do Arthur Lira, né, de quem ela é muito próxima, né, ela já acompanhou processos do próprio Arthur Lira e ela agora está na defesa, na coordenação da defesa da Mariângela Fialec. Então, Gabi, é por isso que eu falei que você estava voltando de férias e já abrindo o ano de 2026. Quer dizer, esse ano não se encerra, né, nessa semana, essa semana que será corrida, além de todos esses fatos. Por quê? Porque a agenda de julgamento de orçamento secreto, PL da dosimetria, que não será, eu tenho convicção que a CCJ do Senado, que está chamada para a próxima quarta-feira para aprovar a toque de caixa, como quer o Davi Alcolumbre, né, aprovar sem mudança o que veio da Câmara desse PL da dosimetria, por causa do acordo que eles tinham fechado, ele não será aprovado na CCJ. Na melhor das hipóteses, para quem quer promover essa anistia envergonhada, como chamou o Guilherme Boulos, vai ficar para o ano que vem. E, na melhor das hipóteses, né, numa coisa que seria o ideal para o lado iluminado da força, né, a CCJ derrotará esse parecer e não vai sequer levar a plenário e vai se arquivar essa dosimetria, que é uma vergonha para tudo que vivemos, para tudo que lutamos desde o 8 de janeiro até agora. Lula, obrigada pelo seu didatismo para a gente desembolar esse emaranhado. Não ouço ela. Aqui a gente vai reconectar o meu áudio com o do Lula, mas só acrescentando aqui o que já disse o Lula, já tem senadores dizendo que estão se movimentando, como essa fala aí final, né, o que o Luiz Costa Pinto estava trazendo, alguns senadores já estão se movimentando para derrubar essa pauta lá no Senado, até votar pela rejeição total, como, por exemplo, o senador Alessandro Vieira. Agora que parece que o Lula retomou aqui e já está me ouvindo novamente, a gente tem só um minutinho, Lula, mas eu queria te ouvir muito rapidamente também sobre essa tensão entre os poderes, porque tem tudo a ver, né? Essa operação das emendas impacta diretamente nesse tensionamento com o Supremo Tribunal Federal. Então, impacta nas disputas internas dentro do Congresso Nacional, até embates cessando temporariamente em alguns casos, mas começa a ganhar espaço também os parlamentares discutindo até eventualmente, né, retalhar por meio do Legislativo o STF. Exatamente, Gabi. Primeiro, a construção do texto do PL da dosimetria foi uma tentativa de acordo, mas esse acordo foi construído com 3 ministros apenas, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Parecia que estava tudo certo, mas eles não tinham combinado, por exemplo, com o ministro Flávio Dino. Sequer procuraram Flávio Dino ou Zanin, né, e acharam que não precisavam procurar, né, o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça e o Luiz Fux, porque eles já aceitariam o que vinha, né? Não procuraram a ministra Carmen Lúcia, nem o presidente Luiz Edson Fachin. O André Mendonça fez uma vendetta contra o Paulinho da Força, houve um ciúme de homem, né, nesse processo, que foi desarquivar, na última sexta-feira também, uma ação contra o Paulinho da Força, para dizer o seguinte, eu sou para fingir independência, né, a esse texto que ele, André Mendonça, quer ver aprovado. Ele faz parte desse acordo, ele só não se sentiu incluído, até porque ele foi tratado como dispensável, né? Agora, tem uma coisa que está acontecendo dentro do Supremo e que é fundamental que a sociedade não isole o ministro Luiz Edson Fachin. Gabi,
que é a tentativa que o presidente do Supremo tem de criar um código de conduta para os ministros, não só do STF, mas de todos os tribunais superiores e para o CNJ, que é um código de conduta que impeça essa confusão ética que existe da participação, por exemplo, de ministros dos tribunais superiores ou mesmo do TCU em seminários lá fora, em grandes converscotes, né, que são disfarçados de seminários acadêmicos, patrocinados muitas vezes por veículos de comunicação, né, e que promove o encontro entre empresas que têm demandas nos tribunais superiores, os ministros que irão julgar esses processos, os advogados envolvidos no caso e as principais lideranças da cúpula do Congresso Nacional. É preciso falar que, assim, vamos dar nome aos bois, não pode existir mais eventos como o que se tornou tradicional chamar de Gilmar Palusa, promovido pelo IDP, que é um instituto aqui de Brasília. Não pode haver eventos como esses do LIDE, que é a organização liderada pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, né, em Nova York, ou em Paris, ou em Londres, ou em Lisboa, para promover esses encontros, ou mesmo do Grupo Esfera, que é do João Camargo, que hoje é sócio da rádio TMC, a Transamérica, mas foi sócio da CNN Brasil e que criou um grupo de lobby em Brasília para promover esses encontros. Então, um código de conduta, como quer o ministro Fachin, é urgente, é importante, é relevante e é mais um ponto da Agenda 2026 que a gente está abrindo já nesse ano de 2025, que insiste em não terminar, Gabi. É isso, Lula. Olha, que prazer te receber aqui nesta manhã de provações que passamos nesse Em Detalhes. Tentaram nos derrubar, mas não conseguiram. Ficamos juntos até o final, meu amigo. Não muito conseguiram. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Gabi. Um beijo e amanhã estarei aí pessoalmente. Vamos fazer o N2 que juntos. maravilha! Vamos fazer o N2 juntos, então. Já fica o convite para nossa audiência participar junto com a gente também. Um beijo, até amanhã, Luiz Costa Pinto, que trouxe todos os detalhes ali dos bastidores de Brasília, também a partir dessas manifestações, essa resposta das ruas neste domingo e como isso se reflete também no nosso Congresso Nacional. Aqui recebi uma mensagem do Oiran Braga perguntando: vai ter Daniel Munduruku na pós? Eu vou ver minhas condições para fazer. Sim! Vai ter, Oiran, respondendo aqui a sua pergunta, Daniel Munduruku na nossa pós-graduação, a nova turma da pós do ICL com a FESP de São Paulo, repensando o Brasil. Ontem a gente teve um debate ao vivo para apresentar todas as condições dessa pós. Você está vendo na sua tela alguns professores. A gente vai ter Marilena Chauí, Muniz Sodré, Renato Janine Ribeiro, também o Daniel Munduruku, como eu adiantei, a Joyce Bert e Luiz Felipe de Alencastro são nomes novos da nossa pós-graduação que reúne ciências sociais, história e também política. Então vai lá em detalhesicl.com.br, não perde tempo porque essas condições especiais que a gente tem estão no ar por tempo limitado, tem todo o material didático e também 3 livros autografados nesse lançamento com bônus exclusivos. Agora a gente vai para o Mercado de Investimentos com a Débora Maganha, ela já está te esperando, e depois tem o Rolê ICL e eu tô de volta nessa semana junto com vocês, pessoal. Tava com saudade. Até a próxima. Olá, turma! As inscrições para a pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano
é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. O professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor. E se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem, que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.